Amém, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Apesar da chuva, do frio, né? De novo, né? Mas é tão bom a gente estar juntos, tão bom estar reunidos. Eu queria, antes de começar, falar o seguinte para vocês. Essa semana, né? Sábado que passou, dia 12, foi o dia da criança. Então, hoje só temos poucas crianças, mas todos têm que ter um coração como de criança, na verdade, é o que diz a palavra para nós. E então nós gostaríamos de fazer um encontro com as crianças e adolescentes. Temos planejado, né, de fazer no próximo sábado, agora, dia 19, sábado à tarde. Então, das 2 às 6, aqui. Vamos tentar. Então, em princípio, se não, temos que deixar para outra semana. Se por acaso, porque se chover muito, daí fica tendo uma olhada. Daí não tem graça. Sábado o dia estava lindo, né, gente? Estava lindo, e a gente caminhando ainda. Puxa, tem que aproveitar esses dias bonitos para a criançada vir aproveitar o jardim. Então, em princípio, pensem, programem-se e vamos esperar o tempo. Se por acaso não parar a chuva, aí se chover muito, que fique tudo molhado, daí então a gente transfere a dia para a semana que vem. Tá bom? A previsão de que vai chover hoje e amanhã. Pois é. Então, vamos orar então. Vamos ler vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque Tu sabes quando deve chover e quando não deve, Senhor. Nós apresentamos para Ti os nossos planos, mas nós sabemos que a resposta certa vem de Ti e que Tu tens uma agenda, nós fazemos uma, mas é a Tua agenda que se cumpre. Então, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse desejo que temos de reunir crianças e adolescentes aqui no nosso jardim, no próximo sábado, para ter uma tarde de lazer juntos. Apresentamos isso para Ti e esperamos, Senhor, se é essa a data que está no Teu coração ou se é na próxima. Também, Senhor, nós Te apresentamos essa noite, esse tempo aqui que estamos reunidos, que a Tua graça esteja conosco, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre as nossas vidas e que nós possamos receber a Tua palavra como um bálsamo nos nossos corações, como uma palavra de esperança, uma palavra de alegria. Em nome de Jesus, nós Te entregamos tudo e Te agradecemos. Amém? Então, a nossa primeira canção hoje de louvor, ela está baseada num texto bíblico que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Eu queria que vocês abrissem lá. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, os versículos de 46 a 55. Esse texto é conhecido como o Cântico de Maria. Então, só para dar um pano de fundo para vocês, lembram de quando Maria, a mãe de Jesus, recebeu o anjo, né? A aparição do anjo na sua casa. Ela era uma jovem, talvez de 16 anos, segundo os historiadores, né? Imagino que tenha sido. E ela recebeu um anjo, e o anjo lhe disse que ela seria a mãe do Salvador, que o Filho do Altíssimo nasceria do ventre dela através da ação do Espírito Santo. E o que ela respondeu, ela disse: eis-me aqui, que se cumpra segundo a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Aí o que aconteceu é que pela mesma ocasião, ela ficou sabendo que Isabel, que era sua parente, já na velhice também estava grávida. Isabel veio a ser a mãe de João Batista,
João Batista foi aquela pessoa que Deus enviou ao mundo através do ventre de uma mulher idosa, de um marido idoso, para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, quando Maria soube que Isabel, sua parente já mais velha, estava grávida, Maria vai visitar Isabel. E quando Maria chega lá, ninguém sabia que Maria estava grávida. E era bem início de gravidez, só ela e José sabiam, né, da gravidez. Quando Maria chega na casa de Isabel, o texto bíblico diz que Isabel ficou tomada pelo Espírito Santo, que o bebê no ventre dela se remexeu como se tivesse acontecido algo, e ela, Isabel, então fala, né, para Maria, bem-aventurada és tu, né? Maria, que será a mãe do Salvador. E aí, diante dessa situação, né, Isabel diz para Maria, bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, Isabel confirmou que Maria estava grávida e que aquilo que o Senhor havia dito através do anjo se cumpriria. Então Maria entoa um cântico, que é este: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram os nossos pais. É interessante aqui porque Maria começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, a Deus, a Adonai, e o meu espírito se alegrou em Deus que enviou o Salvador. Então, aqui nós podemos entender que Maria entendeu que ela precisava de um Salvador. E que mesmo que o bebê fosse nascer do ventre dela, ele seria o Salvador dela. Então, isso é para que a gente entenda que Maria foi, na verdade, um canal usado por Deus para trazer Jesus como homem ao mundo. É claro que nós consideramos toda a entrega de Maria, né? Consideramos a sua renúncia, porque ela renunciou à sua reputação. Ela podia ser apedrejada, porque grávida sem ser casada, ela poderia ter sido abandonada pelo noivo, muitas coisas ruins poderiam ter acontecido, mas ela creu que Deus estava cuidando dela, então ela entoou esse cântico. E ali nós sabemos que ela também sabe que ao longo das gerações as pessoas olhariam para ela como uma pessoa mais do que feliz, apesar de que, né, gente, ela gerou Jesus, cuidou de Jesus até crescer. Depois ele começou a missão dele e ela o acompanhou até a morte. Então, você saber que o seu filho nasceu para morrer, para dar vida em favor de pessoas que o rejeitavam, podemos imaginar o que se passava no coração dessa mulher. Mas aqui ela diz: vão me reconhecer como bem-aventurada, porque eu faço parte desse plano de Deus de agir valorosamente em favor do povo. Então isso é muito lindo. Então essa canção é baseada nesse texto. Então vamos, enquanto a gente canta, eu estou explicando isso para que enquanto a gente canta, a gente pense no significado da vinda de Jesus ao mundo,
no sacrifício que pessoas fizeram, nas renúncias que pessoas fizeram para que Jesus viesse para ser o nosso Salvador. Isso é para que a gente entenda que Jesus não é o gênio da lâmpada, não veio aqui para satisfazer os nossos desejos, mas é um propósito muito, muito maior do que a gente pode se imaginar, que é realmente nos restabelecer com o Pai e nos dar uma vida eterna. Amém? Vamos lá. Perfeito sua vida.
desse Deus Santo, nós só podemos nos derramar diante dele e dizer para Jesus: eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos receber mais e mais de Ti, queremos estar neste lugar aqui aos Teus pés, aprendendo contigo, ouvindo a Tua voz e aprendendo a caminhar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, Pai, nós Te bendizemos, Te glorificamos por podermos Te louvar na certeza de que Tu recebes os nossos louvores. Em nome de Jesus. Amém. As
agradecemos porque somos a Tua igreja, Senhor. Cada um que está aqui porque Tu escolheste, Senhor, e porque Tu chamaste. Chamaste para que sejamos todos edificados através do Teu cuidado. Amém. Obrigada pelas crianças que estão aqui, Senhor. Nós bendizemos e Te agradecemos. Queremos abençoar Gabriel, Pai. Obrigada, Pai, pela vida deles, Senhor. Obrigada pelo amor que eles têm por Jesus. Obrigada pelo amor que eles têm pela palavra de Deus, pela disposição e pela alegria que têm de todas as semanas estarem aqui recebendo a Tua palavra. Senhor, edifica-os, Senhor, edifica-os, edifica na sua fé, Senhor. Essa sementinha de fé que está dentro do coraçãozinho deles, Senhor, se desenvolva. Seja, Senhor, alimentado pelas experiências que eles vão ter contigo a cada dia, Senhor. A partir desse momento, nesse dia de hoje também, Senhor, dá para eles mais uma oportunidade de desenvolver essa semente de fé e de esperança que está dentro do seu coração. Abençoa, Senhor, a vida da Tânia. Nós nos alegramos, Senhor, muito, muito, Senhor. Nos alegramos porque a Tânia testemunhou hoje do seu neto, que foi ensinado por ela e pelo Marcos enquanto morou aqui próximo deles e agora morando numa outra cidade, quando foi na igreja, quando foi na escolinha e a professora começou a ensinar e ele disse: a minha avó Tânia já me ensinou isso. Ai, gente, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, Senhor. Isso é uma recompensa que não tem fim. A gente ouvir das crianças dizendo que aprenderam aqui conosco. Que assim seja, Senhor. Que a Tânia possa ensinar a Gabriela, Gustavo e tantas outras crianças no teu caminho. Assim como estamos. Amém. Em nome de Jesus. Com cabelo lindo, hein? Todo hoje. Por isso está todo diferente de gel, né? Muito bem, gente, vamos continuar com o nosso estudo das parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus. Lembrando, mais uma vez, de que reino é sistema de governo. E que nós temos um só rei nas nossas vidas e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá novamente para o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ler os textos, o texto é bem pequenininho, então nós vamos ler os 3 evangelhos para a gente poder refletir bem a respeito dessa comparação que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nos descrevem do ensinamento de Jesus. Vamos lá, então, abrindo primeiro em Mateus, no capítulo 13, vamos ler os versículos 31 e 32. Depois vamos ler Marcos e depois Lucas. Lembra, né, que Jesus está ensinando para as multidões, né? Ensinou a parábola do semeador, ensinou a parábola do joio e do trigo e agora ele está ensinando a parábola do grão de mostarda. Então, assim está escrito em Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Vamos lá agora para Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 32. Quatro, do 30
Jesus. Assim está escrito. Disse mais Jesus: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Agora vamos para Lucas 13, versículos 18 e 19. E dizia Jesus: a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu, fez-se árvore e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Amém, gente? Tem aqui a palavra do Senhor para nos ensinar algo a respeito do crescimento do reino de Deus. Vocês observam que no Evangelho de Mateus, ele usa reino dos céus, ele não usa reino de Deus. Não sei se eu já comentei isso com vocês, porque Mateus ele escreveu o Evangelho para os judeus, e os judeus não pronunciam o nome de Deus. Eles até hoje, os judeus que não são messiânicos, né, eles não pronunciam Yahvé, eles não usam a expressão, eles se referem porque eles entendem que é tão sagrado o nome de Deus que eles não podem citar o nome de Deus. Então eles chamam de Senhor, de Adonai, de Altíssimo, mas não de Deus. Então Mateus, quando escreveu como o evangelho dele, cita muitas passagens do Antigo Testamento para testemunhar que Jesus de fato é o Messias. Ele teve esse cuidado de não usar a palavra Deus, para que não fosse algo que servisse de tropeço para os judeus que viessem a ler o Evangelho. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, porque Deus vive nos céus. O céu é o céu de Deus, né? Então, o reino de Deus vem do céu para nós, né? Porque o céu é onde o nosso Pai, né? Quando Jesus ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que está nos céus, né? Então, o nosso Pai está nos céus, o céu é dele e ele é Deus. Mas, para que a gente possa captar a essência dessa parábola, ela é simples, né? Na nossa visão, mas nós precisamos pensar no grão de mostarda. Primeiro, por que Jesus usa essa comparação? Porque a árvore da mostarda era comumente, amplamente cultivada nos tempos de Jesus, e todos conheciam tanto o grão de mostarda quanto a capacidade desse grão de se transformar numa das maiores plantas da horta ou do jardim de cada casa. Vocês sabem que o grão de mostarda, que tamanho que ele é, vocês já viram? Uma vez eu mostrei, hoje eu infelizmente eu não tinha aí para mostrar para vocês. É como aqueles... Consegue? O grão de mostarda, vamos ver se o Walter consegue colocar ali. O grão de mostarda, ele tem 1,5 milímetro de diâmetro, gente. Sabe o que é 1,5 milímetro de diâmetro? É algo muito pequenininho, não é verdade? Hã? Bem pequenininho. Deixa eu ver se o Walter consegue.
mostrá-la para você. Oi? Tipo chia? É tipo a chia, é verdade. Na época era o menor grão conhecido daquela cultura, né? Só que uma vez semeado e cultivado, ele se desenvolvia e se tornava uma árvore de até 3 metros de altura, com uma grande copa, com muitos galhos que se abriam assim, num formato quase que triangular, assim, uma ponta e aqueles galhos grandes. Então, as pessoas, quando Jesus fez a comparação, as pessoas sabiam que era o grão de mostarda e sabiam que ele se desenvolve desta forma. E não é uma planta que leva anos. Olha lá, na pontinha do dedo. Para ver em cima do dedo, né? Que novo. Ele deve ser como a chia, como hoje a gente tem. Mas é bem, bem pequenininho. Uma sementinha dessa dá nessa árvore. Isso. Agora o Walter vai mostrar a árvore para vocês. Nossa. Uma. Uhum. Vamos ver, papai, se quiser. Só tivesse as propagandas. Que ele está ali com... Mais ou menos um tamanho do pé de oliveira, A oliveira não é uma árvore muito alta, né? E só é mais frondosa, né? de caule. Mas é impressionante o crescimento. Então as pessoas sabiam, elas podiam imaginar. Era o menor grão conhecido daquela cultura. Eles cultivavam nas suas hortas. Olha aí, ó. Olha como ela fica. É linda, né? É linda. É bem Linda, linda. Uma sombra muito E agora? Uma sombra muito boa, né? Pode, né? É impressionante. Que parece forte, assim. E é? E daí vocês lembram aqui diz, né, no texto diz que ela se faz árvore, não só arbusto, né? Ela se faz árvore, diferente de arbusto, muito maior, de tal modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então vejam que os ramos não eram frágeis, eles suportavam ninhos de pássaros ali, né? Suportavam... dá para subir, né? Tá? Subir. Dá para subir. É isso mesmo, ela é frondosa, né? Tem uma copa frondosa. Oi? Para aquela sementinha. Então, vamos pensar por que Jesus usou essa metáfora, né? Para que ele usou essa comparação? Ele usou para ilustrar o poder de crescimento da palavra do reino dos céus. Basta uma pequena dose da palavra do Evangelho, uma palavra, para que possa crescer, que o Evangelho se espalhe e o reino de Deus cresça e se multiplique até o ponto de abrigar pessoas. Tu querias falar, Valmir? Jesus falou a comparação também do grão de mostarda em relação à fé, né? Sim, nós vamos chegar lá. Então, gente, obrigada, Walter. O Evangelho, uma vez que ele é liberado, gente, nós temos a palavra de Deus, não é verdade? Então, no momento que a gente libera essa palavra de Deus, seja uma palavra, ela caindo numa terra boa, ela vai gerar algo, ela vai gerar a expansão do reino, ela vai contribuir para a expansão do reino. Vamos pensar na forma como começou, gente, o reino. Lembram? Então eu falei de João Batista, né?
João Batista, ele veio anunciando. Lembra? João Batista, onde que ele viveu? Ele viveu isolado, né? Depois que ele nasceu, cresceu, tal. Adulto, ele foi para o deserto. Ele viveu isolado do mundo, se alimentava do que ele encontrava no deserto. A palavra diz que ele se alimentava, né, nas nossas versões, de mel e de gafanhotos. Na verdade, segundo dizem os estudiosos, o mel não era mel de abelha, porque no deserto não tem flor, né? E não se sabe de abelhas lá naquela região do Oriente. Mas era o mel de tâmaras, porque as tamareiras são abundantes naquela região. E da tamareira é feita também um mel da fruta tâmara, né? Bastante doce, bastante nutritivo, né? Calórico. E os gafanhotos não necessariamente são os bichos gafanhotos. Alguns dos estudiosos da arqueologia e tal, eles não acharam ainda gafanhotos para justificar essa tradução. Mas o que existia era uma planta chamada alfarroba. Vocês sabem o que é alfarroba? Vocês já viram as favas de alfarroba? Alfarroba é uma fava. Se substitui por chocolate? Isso mesmo, ela tem como o gosto do cacau. Então a alfarroba é como se fosse uma vagem. Ele ia dizer parecido com uma vagem? Parece uma vagem, só que ela é marronzinha, né? Então, ela, quando madura, ela é marronzinha. Então, ela tem assim o tamanho de um dedo e dentro ela tem umas sementes como se fosse uma vagem. E a vagem, ou feijão de vara, como alguns conhecem, né? Nessa região aqui, mas é uma vagem que tem aqueles feijõezinhos dentro. E isso também é extremamente nutritivo. E lembram que o filho pródigo, ele diz que ele desejava comer as alfarrobas que eram dadas para os porcos. Era um alimento abundante se os criadores de porcos davam para alimentar os porcos. Devia ser um bom alimento para engordar o porco e devia ter em abundância. Então, é possível que o João Batista se alimentasse de tâmaras e de alfarrobas. E daí a alfarroba hoje, quem não consome chocolate, os argentinos, por exemplo, eles fazem muito daquelas alfajores feito com alfarroba, não com cacau, porque eu acho que eles não têm cacau, né, plantado na região da Argentina. Então, mas isso tudo é só curiosidade para vocês. Então, João Batista, ele viveu isolado, se preparando até o dia que ele apareceu, anunciando: é chegado, preparai-vos, porque é chegado o reino dos céus. E assim ele pregava arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se. As pessoas diziam: mas o que eu tenho que fazer? Se você defraudou alguém, vai lá e restitui. Se você tem 2 túnicas, divide. Se você maltratou alguém, vai e peça perdão. Arrependa-se e limpe o seu coração, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista veio e ele pregava e ele batizava, por isso o nome dele era João Batista. Batista era o que ele fazia, o nome dele era João, né? Batista, e ele batizava as pessoas no Rio Jordão. E lá, quando as pessoas se arrependiam, afundavam para ficar limpos. Era um ritual de purificação. Até que Jesus se manifestou já adulto, e quando João Batista viu Jesus, ele disse: este é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, não porque Jesus tivesse pecado, mas para nos deixar exemplo, para seguirmos os seus passos, para que se cumprisse a justiça de Deus. Ele era um homem, mas sem pecado, diz a palavra, mas ele fez isso para que se cumprisse a justiça de Deus e fosse o exemplo para nós. Então, e ali
João Batista disse o quê? Os discípulos dele começaram a ir atrás de Jesus e João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Tem aquela linda música, né? Que a gente conhece de muitos anos, né? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja diante da sua glória. Então, isso é um texto bíblico de uma fala de João Batista. Então, Jesus começou como um pregador itinerante, pregando sozinho, passou, então, o reino de Deus, quando Jesus anunciava, dizendo, é chegado o reino de Deus. Se nós lemos os evangelhos, nós vamos ver que Jesus passou a anunciar isso. Ele passou pelo batismo de João Batista e aí ele passou pela tentação do deserto e ele começou a pregar e ele dizia, é chegado o reino dos céus. Com ele chegou o reino. De que forma? Da forma mais simples possível. Sozinho, caminhando, espalhando as boas novas da salvação, de que Deus ansiava por salvar o povo da herança do pecado de Adão. Gente, nós vamos ainda falar, eu tenho isso no meu coração, da gente refletir mais uma vez e pensar mais uma vez e mais profundamente sobre a questão da salvação, porque nós precisamos ter certeza da nossa salvação e entender de que nós somos salvos. Nós somos salvos da herança que recebemos de Adão, porque somos seres humanos e o pecado de Adão vem como se impresso no nosso DNA, porque somos seres humanos. Então Jesus veio para morrer como um homem, para nos libertar dessa natureza pecaminosa que a gente nasce. E Jesus, então, ele começou sozinho. Aí ele foi passando e chamando discípulos. Venham e me sigam. E aí quem que ele chamou? Pescadores e letrados. Ele não foi chamar lá no templo de Jerusalém os estudiosos. Ele não foi lá no meio dos fariseus e dos saduceus e de todos aqueles escribas que eram versados no conhecimento das Escrituras. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam presas na lei. Elas viviam com o entendimento de que era olho por olho, dente por dente, ou seja, a salvação vinha como mérito e não como graça. E na verdade a salvação é graça de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para tirar de dentro de nós essa natureza pecaminosa. É só Jesus que pode nos lavar dessa tendência que nós temos de viver de forma independente de Deus. Porque este é o pecado, gente. O pecado é nós queremos viver de forma independente de Deus. Esse é o pecado. Eu sei o que é o melhor para mim, eu sei o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu decido, eu no centro, né? Então esse é o pecado. Então, Jesus, como que ele começou? Dessa forma, chamando pescadores e letrados. A maior parte deles não sabia ler, nem escrever. Então, vejam como o reino de Deus, o reino dos céus, começou como um grão de mostarda. De uma forma bem pequenininha, de uma forma humilde, de uma forma simples, de uma forma até desprezível. Talvez a gente pegue um pacotinho daqueles de sementinha lá e diz, deixa se esparramar, deixa se perder algumas sementes, porque acha que não vai fazer falta. Mas quando nós pensamos no tanto que ela vai frutificar, no tanto que ela vai crescer, e isso, gente, eu queria passar para vocês hoje, o valor
de nós estarmos aqui recebendo a palavra de Deus. Por quê? Porque depende de cada um de nós o crescimento, a expansão do reino. Depende do que por exemplo, um dia é certo que eu cresci numa família cristã, eu estudei em colégio de freira, eu a vida inteira tive contato com a religião. Mas eu não conhecia Jesus como eu vinha conhecer mais tarde, como meu Salvador, como meu Senhor, Salvador pessoal e meu Senhor. Mas aquelas sementes, eu creio que foram semeadas ao longo da minha infância e da minha adolescência, pela minha convivência, a minha mãe principalmente, mas os meus pais, a família do meu pai e da minha mãe, eles eram muito religiosos. Então, eu cresci ouvindo, e eu cresci acreditando naquilo que eu ouvi. Mas um dia, eu vi testemunho de pessoas que foram transformadas através da palavra de Deus. Foram 2 testemunhos que eu ouvi num evento que eu fui no centro do Evangelho. Um testemunho de cura de um homem que tinha lepra. Nossa! O homem tinha lepra e quando ele descobriu, ele era um policial em Brasília do governo. Então ele era um policial de segurança do governo, de pessoas do governo brasileiro. E ele descobriu, era casado. Hanseníase, né? Hã? Hanseníase, isso mesmo. E ele descobriu que ele estava com lepra. E ali ele queria tirar a sua vida. Porque naquela época, veja, eu ouvi esse testemunho há quase 40 anos atrás, 37 anos atrás. E ele já tinha se passado anos. Então, vamos dizer, é uma história de 40 e tantos anos atrás. 1980 e pouco. Isso. Então, naquela época, gente, as pessoas, eu me lembro, porque o meu pai era médico, tratava de algumas pessoas, nós chegamos a ter parente com hanseníase. Então, essas pessoas, elas viviam excluídas. Elas mesmo as curadas, elas nunca mais... Nós tínhamos um parente que foi curado, mas ele nunca mais dava a mão para ninguém, para cumprimentar. Ele sempre tinha só o lugar dele, que era uma única cadeira que ele sentava. Ninguém sentava na mesma cadeira que ele. Horrível, gente. Mas sim, voltando à história que eu ouvi, o testemunho que eu ouvi, esse homem, ele contou que então, quando ele soube, ele ficou tão desesperado, ele era guarda com moto, né, que da parte de fazer esses batedores de moto da polícia, e ele saiu de casa decidido a se suicidar. Mas aí ele pensou, daí eu vou deixar minha mulher? Não. Então eu vou matar minha mulher e eu vou matar. E aí está tudo acabado. Ela não vai sofrer e eu não vou sofrer. E ele estava certo com isso. Ele andando com a sua moto, ele estava certo que ele ia fazer isso. Até que isso era noite, até que ele passa em frente de uma igreja que está aberta. E estava tendo um culto. E quando ele ouve aquelas vozes cantando, ele resolveu parar para ouvir. E aí ele parou para ouvir, e aí alguém disse, entra aqui conosco. Aí ele entrou, aí o pastor veio ao encontro dele, deve ter percebido alguma coisa na expressão dele, disse, você precisa de ajuda? E ele contou o que estava acontecendo. E ali o pastor apresentou Jesus para ele. O pastor orou por ele. E o pastor apresentou Jesus e disse, Jesus tem o poder de curar, se você crer nele. Se você acreditar nele, você pode sair daqui curado. Gente, ele foi para casa crendo que ele tinha sido curado.
E de fato ele foi curado. A tal ponto foi a restauração dele que eu sabia, por isso que foi tão impactante para mim naquele dia ouvir esse testemunho, porque eu, como filha de médico, eu sabia que a pessoa que tinha lepra ficava estéril e não podia mais conceber filhos. Então eu sabia disso, e este homem estava ali com 2 filhas que foram concebidas depois da lepra. Então, Deus não apenas curou da lepra, como restaurou por inteiro o corpo daquele homem. Para mim, aquilo foi o testemunho mais impactante que eu ouvi. O outro testemunho foi o testemunho do Milton, que vocês conhecem, que anda conosco aí, que participa das nossas reuniões de oração. O Milton deu testemunho de conversão, deixou das drogas, né? O Milton era uma pessoa que tinha problema com dependência química e com marginalidade em função do uso de droga. Inclusive, quando eu estava grávida do Eduardo, houve um assalto à mão armada no supermercado Archer, lá do São Luís, né? Isso mesmo, lá da Felipe Schmidt, e o Nilton era um dos que estava naquele assalto. Então, só que eu ouvi aquele testemunho de libertação da droga e eu duvidei. Pensei, daqui a pouco ele vai cair na droga de novo. Porque droga é vai e vem. Mas o homem da cura lá, aquele me derrubou. E aí, aquele dia, eu tinha ido sozinha, nós tínhamos as crianças pequenas, o Walter ficou com as crianças para eu ir lá nesse evento, lá no Centro Evangélico. E aí, quando eu voltei para casa, eu disse, Senhor, é esse Jesus que eu quero conhecer. É esse Jesus que cura dessa forma e restaura dessa maneira. Esse Jesus eu não conheço. Eu sozinha no meu quarto, sem nada, sem ninguém, sem alarde, sem apelo, sem nada, ali. E aí, Deus é tão bom, que aí o Senhor me mostrou, eu disse, me mostra o que me impede. E Deus me mostrou o que me impedia. O que me impedia é que eu achava que eu era boa. Esse era o meu pecado. Meu pecado era achar que porque eu ajudava pessoas, porque eu tinha sido boa filha, era boa esposa, era boa mãe, ajudava as pessoas, eu achava que eu era boa. E aí eu abri a Bíblia e está escrito, não existe nenhum bom, ninguém que faça o bem, nenhum bom sequer. Eu disse, Deus, eu só posso ser boa se eu olhar para Jesus e se Jesus estiver em mim. E ali, naquele momento, sozinha, eu entreguei a minha vida para Jesus. E ali, então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque foi uma pequena semente, isso há 37 anos atrás. Ela se transformou numa árvore. Gente, são 37 anos que Deus me dá o privilégio de conhecer a palavra dele e de ensinar a palavra dele. E ao longo desses anos, quantas pessoas, famílias, jovens, crianças tiveram a oportunidade de ouvir, seja aqui nessa sala, seja em outros lugares, a palavra de Deus. Então, todos nós temos uma semente dentro de nós. E essa semente é para ser espalhada. Assim foi, gente. Pensem vocês, Jesus escolheu 12 discípulos, foram aqueles primeiros 12, e com estes 12, o Evangelho foi espalhado e chegou até nós. Nós estamos hoje, 24 anos depois, e nós continuamos falando desse Evangelho, e o Evangelho continua impactando pessoas, e continua transformando vidas, e tudo continua acontecendo. Então, que impacto tem a mensagem do Evangelho? Por isso nós precisamos defender a simplicidade da mensagem do Evangelho. Vejam vocês, lá naquela ocasião, eles era a pé, não é verdade? Tudo era a pé. Caminhavam para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu estava pensando,
Vocês sabem quando que surgiu o papel? Quando que foi descoberto o papel? Esse papel que a gente escreve, papel feito da madeira, das lâminas de madeira. Nos anos 105 depois de Cristo, na China. Então, até ali não existia nem papel. Quanto mais telefone, telégrafo, televisão, não tinha nada disso. Então, que poder há na palavra de Deus quando ela é transmitida por alguém que de fato crê nela, alguém que de fato acredita? Mesmo que aqueles primeiros discípulos, para eles era tudo novo, assim como para nós, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho pela primeira vez, é algo novo. Eu não sei por vocês, mas eu às vezes me pegava pensando, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Como é que eu posso acreditar em tudo isso sem ver nada? Então, eles andaram com Jesus, então eles tinham Jesus como referência, mas depois Jesus foi embora, né? E eles tiveram que continuar dando testemunho da verdade, fazendo as coisas que Jesus fez, porque Jesus disse, obras, se vocês crerem, obras ainda maiores do que as que eu fiz, vocês vão fazer. E isso está para nós. Hoje pela manhã, na nossa reunião de oração, Deus trouxe algo muito forte no meu coração enquanto nós orávamos. Nós somos os agentes desse tempo. Então, somos nós. Não é só para nós ficarmos orando, ai Senhor, visita o hospital e cura as pessoas. Por que eu não vou visitar a pessoa que está enferma e não vou curar? Se é Ele que faz, eu só sou o canal. Assim como Maria foi o canal para Jesus nascer, assim como aqueles discípulos foram o canal para o Evangelho se espalhar, e depois deles foram vindo outros, até que chegou em nós. Assim como aqueles testemunhos que eu ouvi naquele dia tocaram meu coração e me levaram a buscar a gente quando eu me converti. Alguns aqui estão cansados de saber disso, mas não tinha Bíblia de estudo. Não tinha programa de televisão, tinha um programa de rádio do R. Soares, era tudo que tinha. Não tinha mais nada. Para você ouvir uma música de louvor, não tinha, era LP, né? Aqueles long play, né? Aqueles grandes, aqueles bolachão. O Walter, quando ia a São Paulo a trabalho, tinha uma livraria na Praça da Sé, lá no centro de São Paulo, que vendia, uma livraria evangélica, o Walter trazia. Aí o que a gente fazia? A gente gravava a fita cassete para distribuir para as pessoas. Disco de vinil e gravava na fita? Aham. Tinha gravador? Tinha gravador, então a gente tocava e gravava na fita. Eles nem devem saber Eu sabia o que estava falando. Só olhar atrás de Ok. Ah, aqui, ó. Se vocês entrarem aqui na sala, vocês vão ver, nós temos ali os aparelhos de toca-disco, temos disco guardado, eu tenho as fitas cassete guardadas. Os de louvor, assim, dessa época, os ministérios de louvor, assim. Era, por exemplo, que eu amo, né? O Koinonia. Nem conheço. Koinonia tem aquela, o único que é digno de receber a honra e a glória. É daquela época, dos anos 80. Nossa. A atmosfera da adoração. Não, esse veio bem depois, bem depois. O Ademar de Campos, as músicas do Ademar de Campos, quem fazia parte era do grupo, era aquela que faleceu, a Ludmilla, ela era bem mocinha, o Asaf Borba era bem mocinho, o Benê Gomes, que depois veio ser pastor, o Sérgio Pimenta, que tem uma música que eu amo, aquela... Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. É o Salmo 84. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Aí, gente, como era pouca música, eu sei tudo de cor. Porque a gente escutava 1, 2, 10, 20, 50, 100 vezes a mesma canção, né? Então isso entrava no coração. E os louvores eram letras, eram textos bíblicos cantados. Lindos, lindos, lindos. Então tem alguns que ainda são vivos, alguns, né? A comunidade da graça era a comunidade que começou com os cantos congregacionais, porque senão antes era só hino, que uma pessoa só cantava, tocava o piano, o teclado, o órgão, né? Depois começaram os cantos congregacionais na comunidade da graça em São Paulo, cuja hoje a geração mais nova é a Raquel Novaes. Conhece a Raquel Novaes, que tem músicas lindas, nós que gostamos, né, Marcos? E a Raquel Novaes, se vocês ouvirem, toda segunda-feira à noite ela faz uma live, ela toca e canta divinamente. Sim, ela é já fruto daquela geração, né? Tá? Chega em casa agora, dá para pegar o finalzinho. Dá para pegar o finalzinho da live dela. Mas então, gente, pensem vocês como era. Não era simples. Em Curitiba tinha uma livraria evangélica, que daí, lá na Praça do Homem Nu, e lá eu ia, lá tinha um pastor, aí ele indicava os livros pra gente, para ler, e assim foi. E assim eu estudei sozinha, porque aqui não tinha ninguém na época que eu pudesse estudar. Também a gente tinha os cuidados de com quem ia se envolver também, né? Então, mas deixou de crescer o evangelho? Não. No tempo que nós tivemos na igreja luterana, Maria e eu fazendo estudos, passaram lá aqueles 4 para 5 anos, umas 200 mulheres. Aqui nessa sala, aqui, quando nem tinha piso, a casa nem estava pronta, nem tinha revestimento, aqui era cimento, nós tínhamos grupo de 30, 40 mulheres com crianças. Crianças hoje são os adultos que... Eu fui no casamento na outra semana, no outro já é casado, já tem filho, assim, e assim vai. Então, gente, o reino de Deus, ele vai crescendo desta forma. Por isso que ele é comparado com o grão de mostarda. Por isso que Jesus comparou, né? O grão de mostarda é pequenininho. Então, talvez a gente conheça uma palavra só, mas é o que basta. Como eu fui alimentada no início, através de alguns textos bíblicos que me eram dados por escrito. Eu ia para a aula de natação e um professor nosso, dos meus filhos e meu, de natação, era um rapaz convertido, que só ficou aquele ano. Ele disse que ele só veio para Brusque para apresentar o evangelho para mim. E ele me dava, todas as vezes que eu ia para a aula, um versículo por escrito, num papelzinho, para eu procurar na Bíblia e ler em casa. E depois foi a irmã desse rapaz, que era da igreja Batista do Morumbi, que era lá do Ministério Coinonia. Ela mandava as gravações dos cultos para mim em fita cassete, para eu escutar a pregação da palavra, e mandou um livro chamado de 4 Leis Espirituais, talvez alguns conheçam, que era uma forma de evangelizar as pessoas. Então, assim eu estudei a palavra, dessa maneira, ouvindo fitas de cassete com pregação de cultos de outras cidades. E assim... Do Glênio, né? Do pastor Glênio, do pastor Glênio Paranaguá. Depois esse rapaz, que era o nosso professor, ele foi de volta para a cidade dele, que era Londrina, e daí ele mandava da igreja dele, que era do pastor Glênio, que com a graça de Deus eu aprendi essa simplicidade do evangelho, da salvação pela graça, da justificação pela fé. Só. É isso que a gente precisa saber. Então, não precisa de todo esse aparato. Então, hoje,
quando a gente vê, é claro que hoje nós estamos vivendo num outro tempo, numa outra época, né? Mas existe hoje tanta possibilidade de pregar o Evangelho, mas as pessoas não pregam mais o Evangelho. Esse Evangelho de, não, vamos levar a palavra para as pessoas. Veja, as 2 últimas semanas que eu estive meio doente aí, mas mesmo sem poder sair de casa, mesmo sem poder muitas coisas, mas daí, graças a Deus pela tecnologia, não deixei de orar com as pessoas, não deixei de orar por mensagem de voz. E assim, ontem ainda, conto para vocês, com alegria, teve uma pessoa que fez parte aqui há muitos anos atrás conosco, mas eu tenho um pouco de contato com ela, e uma pessoa da família estava na UTI, entubada, e ela disse: Luísa, por favor, ora, você pode orar junto comigo? Eu tô aflita. Eu disse: não, vamos orar pelo telefone. Vamos orar pelo teu marido, né, que está lá entubado, tá com um problema grave, bem grave. Não sabemos o que Deus tem reservado para ele, mas eu disse: mas vamos orar, porque o Senhor é poderoso. Aí ontem ela me mandou uma mensagem: Luísa, saiu da UTI, já está no quarto, já está respirando, recebendo um oxigênio, mas já está respirando por ele mesmo. Então, gente, isso não tem nada que seja mais precioso. Mas vamos voltar então, gente. Jesus ensinou que nós precisamos o quê? Ter confiança em Deus. A palavra dele é a verdade? Eu confio naquela palavra? Confio. Então eu vou me mover naquela palavra. E aí, com confiança no Senhor, mesmo que a nossa... mas a minha fé é pequena. Vocês se lembram de alguma passagem bíblica onde os discípulos disseram: ai, Senhor, aumenta a nossa fé? Lembram disso? Vamos lá olhar. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Não, acho que eu estou pegando o versículo errado. Tá certo. Não, é Lucas 17, gente. Mateus é depois. Lucas 17. Tá. Lucas 17. Jesus então está ensinando aos seus discípulos a respeito do perdão. E aí ele diz assim, no capítulo 17, versículo 4: se por 7 vezes no dia o teu irmão pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa. Então os discípulos, os apóstolos aqui já disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então veja que o que Jesus está enfatizando aqui é que o que importa é em quem nós temos fé. Porque não importa o tamanho pode ser minúsculo como da nossa fé, como de um grão de mostarda. Mas se a nossa fé está no poder de Deus, nós podemos dizer: arranca-te para uma árvore daqui, transplanta-te para lá, que não teria sentido nenhum nisso, mas até uma coisa sem sentido, aparentemente, o Senhor faria se nós pedíssemos e exercêssemos a nossa fé. E aqui eles pedem, quando eles pedem
Esse texto, para mim, o dia que eu tive o entendimento dele, foi algo muito forte, que eu já ministrei muito sobre ele. Porque os discípulos estão pedindo, eles acharam muito difícil perdoar. E é difícil, não é verdade? Para nós também é difícil perdoar. Aí a gente diz, Deus, eu não consigo perdoar, tu tens que me dar mais fé para eu perdoar. E aí o Jesus diz, eu não vou aumentar a fé de vocês. Não está escrito aqui, mas a gente pode entender. Porque Jesus compara a fé com uma semente. E semente é algo que precisa ser cultivado. E quem cultiva a semente sou eu, não é ele que cultiva. O crescimento é ele quem dá. O apóstolo Paulo ensina que Deus é quem nos dá o crescimento. Mas quem cultiva sou eu. Então, quando nós dizemos, Senhor, aumenta-nos, nós não temos que pedir para Ele aumentar, porque Ele não vai aumentar. Ele vai dizer, vá pôr o que você conhece de mim em prática. E aí, gente, vocês sabem que quando eu conheci Jesus, quando eu tive essa experiência com Jesus e comecei a conhecer o Evangelho, era só eu na minha família, tanto no lado da minha família pessoalmente, quanto da família do Walter. E durante muitos anos foi assim. Muitos, não foram poucos, foram muitos anos. Mas eu não desisti de Jesus. Não desisti de crer que se um dia o Senhor me escolheu, me chamou, Ele não iria me afastar da minha família. Eu já era uma mulher casada, já era uma mulher com 2 filhos, eu tinha família, eu tinha as responsabilidades de família. O Senhor não iria me afastar do meu marido, nem dos meus filhos. Ao contrário, eu precisava vivenciar a minha fé dentro da minha casa em primeiro lugar, para que eles fossem alcançados. E o Senhor provou a minha fé. O Senhor provou a minha perseverança. Na verdade, foram quase 20 anos até que o Walter se converteu. Até que o Walter teve uma experiência com Jesus. Primeiro foi o Eduardo, que teve uma revelação de Jesus, e daí ele foi meu companheiro de oração durante anos, desde adolescente, 15 anos em diante. E um dia o Walter lia a Bíblia no escritório, perguntava algumas coisas e dizia para mim, só respondo o que eu te pergunto, porque senão eu já queria falar um monte de coisa, né? E aí, até o dia em que o Walter, ele pode falar, mas eu posso falar, até o dia que o Walter chegou e disse, hoje eu entendi e hoje eu quero ser batizado. Dia 13 de dezembro, era o dia do aniversário do Gomes. Dia do aniversário do Gomes. E aí foi a coisa mais linda, porque chovia muito frio. E eu disse, como é que nós vamos fazer? Aí quem entrou na água com o Walter para batizar foi o Eduardo. Então foi algo muito emocionante. E dali começaram a vir quantas pessoas vieram, quantas famílias, quantos homens, quantas mulheres. Então, gente, é lindo demais como Deus faz. E as pessoas que por aqui passaram, hoje elas estão frutificando em outros lugares. Amém. Então, louvado seja o Senhor. O reino de Deus não tem a ver com número, gente. O reino de Deus não tem a ver com o número de pessoas num determinado lugar, não tem a ver com um templo maior ou menor. Não, nós vamos construir um templo para 200, 300, 500, 1000, 10.000 pessoas, como existem, né? Como é a Igreja da Lagoinha, como é a Igreja Batista de Curitiba, que comporta 10.000 pessoas sentadas. Então é uma coisa enorme, né? Mas não se trata disso, isso não é o principal. O principal é nós sabermos que a palavra de Deus tem um poder para transformar vidas e que nós somos esses agentes, como um grão de mostarda. Então, se hoje a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, não receie, só põe em prática. Só
Vivencie, sabe? Ore. Porque aí, agora nós vamos Mateus 17, que eu falei antes, né, para vocês. Só para a gente entender como é que essa fé se desenvolve, né? Porque ali Jesus falou, ele comparou agora a fé com o grão de mostarda. Por quê? Porque é pela fé que a gente vive. Por exemplo, quando os nossos filhos foram morar em Florianópolis para estudar na faculdade, gente, podem imaginar, os dois saíram no mesmo ano e foi aquele vazio dentro de casa. O Walter dizia para mim, às vezes eles têm que aprender a se virar, eles têm que aprender a viver. Nós instalamos lá um lugar para eles morarem e o Walter disse, nem roupa para lavar em casa não tragam. Cada um vocês têm que cuidar, vocês têm que limpar o apartamento, vocês têm que cuidar de tudo, porque vocês têm que aprender a viver independente de nós. Com quantos anos isso? 18 anos. E aí, eu, coração de mãe, por mim, já ia lá, já arrumava, já limpava, traz a trouxa de roupa para lavar. Não, a única coisa que eles podiam trazer para lavar eram as roupas melhores, assim, de sair, né? Porque tinha essa história de roupa de sair. Isso era para daí lavar com mais cuidado, mas o restante tinha lá uma máquina, eles que se virassem. E eles se viraram, né? Nem uma comidinha congelada. Nada. Meu Deus, Não, se o Walter comeu no restaurante universitário da Universidade Federal, enquanto ele fez faculdade, por que os filhos não podiam? Não, quando eles vinham para casa, eles vinham fim de semana. Quando ele vinha para casa, tudo bem. Aí sim. Mas então vamos lá. Gente, Mateus 17, nós vamos ler do 14 em diante uma situação em que um homem, um pai, chega junto de Jesus e diz assim, versículo 14: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece de meu filho porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois se em verdade eu digo para vocês que se tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. A lição de Jesus era sempre a mesma. Para perdoar o que eles precisavam, da fé como um grão de mostarda. Para expulsar um demônio, o que eles precisavam? Da fé como um grão de mostarda. Para orar por cura, o que precisavam? Da fé como um grão de mostarda. Só que aqui ele acrescenta algo. Essa casta, né? Não se espere, senão por meio de oração e jejum. Então, como é que a nossa fé é desenvolvida? Como é que nós vamos pôr em prática a palavra que está dentro de nós para que ela alcance outras pessoas e faça algo na vida das outras pessoas? Através da oração e do jejum. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós precisamos orar todos os dias. Orar a Deus não é pedindo coisas. É orar dizendo, Senhor, obrigado porque Tu me alcançaste. Obrigado porque Tu me escolhestes. Obrigado porque Tu me queres como Teu filho. E por isso Tu te revelaste o Filho para mim. Obrigada, Pai, por isso.
Então, quando eu oro dessa forma, o meu coração se enche do amor de Deus. E quando eu tenho amor pelo Senhor, eu vou amar aqueles que Ele ama. E aí eu vou fazer coisas pelos aqueles que Ele ama. E aí, se eu preciso de coragem para entrar num hospital e orar por um enfermo, por exemplo, ou para ir orar na casa de alguém que está enfermo, ou então para orar e expulsar um demônio que a pessoa esteja sofrendo, eu preciso me preparar assim, eu preciso estar em santidade. Então, aqui, o jejum era uma prática comum deles, né? O jejum que eles faziam, gente, era de comida. Era esse jejum, uma abstinência de comida. Por quê? Porque quando você deixa de comer, o corpo não gasta energia no processo de digestão e aí a energia pode ir para você orar mais, para você refletir mais, para você ter mais clareza do que você deve fazer. Mas hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. O maior jejum que se pode fazer, do que é? Celular. De celular. Não é de comida. Sabe por quê? Que não é o de comida? Apesar de que existe a recomendação bíblica pelo de comida, mas o que mais nos intoxica, o que é? O que mais rouba a nossa energia? Eu digo para vocês porque eu mesma já coloquei o meu celular programado para tantos minutos e ele desliga. Para eu não ficar... Por quê? Porque eu quero ver notícia. Eu quero ver a notícia dos nossos filhos que estão viajando, o Vitor para um lado, o Eduardo e a Luana para o outro. Então, aí eu quero olhar. Daí eu gasto ali uns minutos para saber notícia e tal. Daí tem a guerra de Israel, que eu oro por Israel, eu quero saber notícia, daí eu oro. Daí tem as catástrofes que estão acontecendo e a gente quer interceder. Daí tem as pessoas que a gente convive e que pedem A, B, C. E aí, quando eu vejo, se passaram 2 horas, 3 horas. E a minha mente está cheia de informação. É esse o problema. Este é o problema. É muito Porque coisa. sabe qual a questão do jejum de comida? Hoje não é recomendado fazer jejum intermitente para a saúde? Sim. Os médicos recomendam, os nutricionistas recomendam, até os personal trainer recomendam. E as pessoas não ficam. Janta às 6 da tarde e só vão comer ao meio-dia, porque daí o corpo se desintoxica de todas, limpa das toxinas. Então, hoje, muitas pessoas já têm uma prática de jejum de comida por outros objetivos, mas já tem. Agora, o jejum do celular, gente, porque o que mais enche a mente da gente de informação, daí você está olhando algo sobre saúde, daí já vem um negócio para a gente, mulher, né? Daí já vem um negócio de casa, daí vem um negócio de moda, e daí nós vamos... Não sai dali. Daí você não sai dali. Tá? Não, é porque eu trabalho com o celular. Tudo bem, então trabalho. Mas aí na hora que acabou o trabalho, desligue, sai do celular. Usa só o trabalho. O WhatsApp, Usa só pra vocês você poderem trabalhar. trabalho. Sim. É difícil. Oi? É difícil? É difícil, gente. Tentem ficar. Sexto dedo. Hã? Eu costumo dizer que é o sexto dedo. Tem gente que Então, não gente, faz. aqui Jesus diz que existem situações onde nós precisamos de mais clareza. Porque se você vai... hoje, por que a gente está vendo tão poucas evidências de sinais hoje? Se o Espírito é o mesmo, se os dons do Espírito são os mesmos, se Jesus disse que os seus discípulos fariam o que ele fez e até coisas maiores, por que é que nós não estamos vendo? Porque a gente tem muito recurso, será também? E aí parece que quanto mais Sim. recurso, menos tu depende de Deus. Edna, não tenha dúvida. Você sente um mal-estar físico, o que você faz? Corre para o médico. Porque é fácil. É simples da gente correr para o médico. Tanto que você vê que sinais
de cura acontece muito mais entre as pessoas que têm menos recursos. Porque daí elas não têm o que fazer. Aí elas dobram o joelho e Deus. E até a resposta de Deus a gente já procura no celular. É verdade. Já não faz uma conexão direta com Então, Deus. gente, isso eu digo para vocês. No tempo em que eu tive que aprender sozinha, eu memorizei muita coisa da palavra de Deus. Mas hoje, para mim, é mais fácil botar no Google e procurar. É que, na verdade, aquilo que tu falaste sobre a salvação, o que a gente precisa ser salvo, que é do pecado que entrou, isso tem que ser diário. Porque diariamente a gente é desafiado a viver independente. Isso mesmo. É um desafio diário. Constante. Em várias etapas, porque tem uma coisa, é um assunto, né? Digamos, tem lá 20 assuntos num dia, para uma situação, para outra situação. Então, assim, o quanto isso tem que ser diário e realmente a gente busca em outra fonte. Essa história do celular. Vai acontecer alguma coisa com o filho, vai procurar o que pode, e deixa de ir para a fonte. Aí você vê, por exemplo, educação de filho. Para onde que você vai? Antigamente, no meu tempo, o máximo que tinha quando eu tive os meus filhos era um livro chamado Nosso Bebê, Nosso Bebê, do Dr. Delamare. Era o único livro que existia para a gente ter alguma coisa. Fora disso, era o conselho do pai e da mãe. Era o conselho dos mais velhos. E era isso. Hoje, não. Hoje são as mães do grupo de WhatsApp. E as diversas teorias, né? E aí, uma diz A, outra diz B, outra diz C, aí dá comida, tu não dá comida, tu dá água, tu não dá água, tu dá remédio, tu não dá remédio, tu não sei o que. Daí você fica com a cabeça numa marafunda, né? Isso, bebê. Aí depois, quantas crianças hoje têm o rótulo de hiperativas? Quantas? Por quê? Não é que as crianças são hiperativas. As crianças estão querendo chamar atenção. As crianças são estimuladas demais. Então, elas têm essa hiperatividade. Por quê? Porque é estímulo, estímulo, estímulo. Deixa uma criança 2 horas com o celular, você vai ver. Ela fica pilhada, fica a criança. É uma droga. Sim. É como uma droga. Né? E hoje se dá, não, a criança fica quietinha, sim, ela fica, mas depois o cérebro fica... Se fica no nosso, imagina, numa criança que tem um cérebro limpo, né? Sim. Oi, Luiz, eu lembro, eu sempre penso das mães que amamentam, né? Que antigamente, todas elas amamentavam, porque era aquilo, e aí, tipo assim, a mãe já educava o filho para fazer isso. E como eu trabalho no Anjo do Peito, como é difícil. A mulher, assim, parece assim que é o sacrifício maior do mundo amamentar um filho, que era uma coisa tão natural. É porque eles não buscam em Deus, claro, né? Mas não depende da mãe, da vizinha que estava do lado para ajudar. Agora eles vão procurar em outros lugares, né? E não conseguem. Eu vejo tantas mulheres desesperadas. Quando a gente trabalha, a gente vê, né? Então é isso, né? Procurando, muita gente, porque eu olhei no celular, que é assim, assim, assim. Eles falam, mas eu não consegui fazer, eu olhei aqui. Mas então, gente, Oi, diga. O quê? A distância do olhar. É verdade. Uma ocasião nós estivemos, ouvimos uma palestra de um pastor, um senhor de 94, 96 anos, por aí. E ele é um doutor em teologia e tal, ele é canadense, né? Canadense. E aí, então, ele diz que o que falta para a geração de hoje são os 45 centímetros. Aí a gente disse, que 45 centímetros no relacionamento entre mãe e filho. Colo. Eu disse, enquanto você está, os olhos da criança com os olhos da mãe, ele disse, uma distância máxima de 40, 45 centímetros. É isso que falta. É isso que falta para as crianças. As crianças não desfrutam mais desse tempo no colo
da mãe, nesse tempo de qualidade, de sentir. A criança escuta a batida do nosso coração quando ela está no nosso colo. E a gente escuta, sente o dela. E este olhar, então, ele diz para nós, nem sei se ele é vivo ainda, né, Walter? Já faz alguns anos isso, ele disse que ele tinha uma preocupação muito grande com o futuro da humanidade. Não com o que viria a acontecer de catástrofes, disso, daquilo, mas de para onde o homem estava escolhendo ir. Que o ser humano, né, o homem como ser humano, estava escolhendo se distanciar uns dos outros e viver de uma maneira não mais relacional como foi criado para viver. Então, gente, o reino de Deus, vejam que o grão de mostarda, ele cresce, se torna uma árvore, e esta árvore serve para abrigar pássaros que fazem na árvore o seu ninho, ou seja, ali eles vão gerar as suas vidas. Então, para nós, vamos trazer para nós a palavra de Deus para a nossa vida. É dessa forma. Eu penso hoje, eu louvo a Deus pela quantidade de pessoas que passaram por aqui, que existe um vínculo no meu coração. É como, mesmo que cada um está com a sua vida, buscando o seu desenvolvimento, que é natural, tudo isso, mas são pessoas que têm um vínculo de alma comigo, por causa de Jesus Cristo. Então, é essa árvore. Quantas pessoas receberam da palavra de Deus e frutificaram, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, seja como igreja de Jesus Cristo mesmo, né? Levando a palavra de Deus para outras pessoas e servindo a outras pessoas, que foi isso que Jesus fez. Jesus veio para servir e Ele deixou o exemplo para nós seguirmos os seus passos. Então, como é que a gente serve? Então, gente, como a gente pode aplicar essa questão do reino de Deus na nossa vida cotidiana? Primeiro, eu coloquei ali a referência de Zacarias 4:10. Esse texto de Zacarias, o profeta Zacarias, diz para nós não desprezarmos os humildes começos. Então, se a nossa fé é assim pequenininha, porque eu só conheço um texto bíblico no qual eu creio de fato, não despreze isso. Viva isso. Vivencie isso. Se você tem uma experiência, tu tiveste, né, Cíntia, uma experiência de cura física. Sim. A Cíntia teve uma crise de renal, isso. né? E aí a Adelaide E e a Denise Uhum. foram na minha casa e elas oravam e eu continuava com muita dor. Mas aquela crise renal mesmo, de até perder um pouco o sentido de tanta dor. E aí elas começaram a louvar. E eu estava me contorcendo na cama. Aí elas começaram a louvar, de repente eu me levantei assim, aquilo saiu na hora. Até me emociona, porque meu pai e minha mãe estavam parados olhando assim. Uhum. Aí meu pai falou, eu quero ter fé, e elas têm. Uhum. Então é isso, é assim que as coisas acontecem. Ela não tinha condição de sair de dentro de casa, não tinha condição de sair da cama. As irmãs foram lá no encontro dela, oraram, louvaram, ela ficou curada, e o pai dela e a mãe dela, ali começou todo o trabalhar na vida do pai dela. E o pai dela foi uma pessoa que partiu salva. Dona Terezinha é uma mulher que conhece o Senhor, a irmã dela também busca Deus. Então, uma família foi alcançada dela, o Oscar está aqui. E presenciou uma cura, né? Ele presenciou uma cura. Então, gente, nós precisamos voltar a viver isso. Então, não vamos desprezar o humilde começo. E se alguém te pede, como essa mulher que ligou para mim, não é uma pessoa com quem eu tenho intimidade, mas é uma pessoa que já passou por aqui, por reuniões de mulheres. E ela diz, ai, é tão bom ouvir quando você ora.
Eu disse, tá bom, então eu vou orar. E aí eu orei com ela no telefone, e aí dando esperança, né? A palavra de esperança é grave o problema, mas a palavra de esperança fez com que ela confiasse em Deus, e Deus operou algo. Não sei quanto tempo Deus vai acrescentar de vida para aquela pessoa, mas não importa, Ele trouxe a esperança para aquela família. Então, é isso, se nós podemos ser canal de esperança para as pessoas, então vamos pensar que nós, a palavra que está sendo derramada aqui, pode ser uma pequena semente, mas se a gente cuidar dessa semente, de pôr em prática, lembrem disso, a fé só aumenta se colocada em prática. E todos têm uma semente de fé. Porque o apóstolo Paulo escreve na carta, né, não é o apóstolo Paulo, né? É Romanos 12, 3, que está escrito, né? Que o Senhor distribuiu uma medida de fé para cada pessoa. Então, todo ser humano nasce com uma medida de fé. Por isso que tem gente que busca fé em outras coisas. Eu tenho fé no Buda, né? Eu tenho fé, não sei, em outros deuses. Ou tem aqueles que têm fé na loteria. Não, eu vou fazer uma fezinha. Né? É isso? Então, existe no jogo do bicho, né? Existe isso, né? Dentro da pessoa, existe uma tendência nossa a acreditar em alguma coisa. Por isso eu não acho que exista ninguém ateu. Em alguma coisa ele acredita. Sim. Né? Pode ser que não acredite em Deus, mas em alguma coisa ele acredita. Nem que ele acredite que ele é ateu. É verdade. Mas então, gente, vamos aplicar dentro, vamos confiar naquele que é o Senhor do reino. E vamos perseverar em obedecer. Tantas são as palavras que tem com relação à família. A família é um jardim, gente, onde nós lançamos sementes. O tempo todo nós estamos lançando semente. Semente de respeito, semente de honra, semente de carinho, semente de alegria, semente de amor. Como que a gente quer ser lembrado? É verdade. Pergunto para vocês, como é que eu quero ser lembrada? Quero ser lembrada como aquela mulher chata que ficava pegando no pé, que ficava reclamando? Não quero ser lembrada dessa forma. Quero ser lembrada como alguém que espalhou o amor de Jesus. É isso que eu quero ser lembrada. Não é verdade? Então, é uma decisão nossa. Então, o reino de Deus é algo que pode parecer aos nossos olhos invisível. Eu sei que talvez algumas pessoas possam chegar aqui e colocar, poxa, mas é tão pouca gente. Não importa. O que importa é se você vai e leva a palavra lá na tua casa para os teus filhos, lá na tua casa para os teus filhos, e cada um vai levando no trabalho, com quem também quantas experiências de trabalho, né, Cíntia? E assim o Senhor vai fazendo a obra, assim o reino vai crescendo. Amém, gente? Que texto que foi que a gente leu da cura do menino lunático? Mateus 17, não está aqui, né? Não, Mateus 17, 14. É Mateus 17, 14. Mateus 17, 14. Aí o que eu queria dizer para vocês, gente, no Evangelho de Lucas também, lá no capítulo 17, que a gente leu a história lá da Aumentar a Fé, lá também está escrito que o reino de Deus, ele não tem uma aparência visível, porque ele está dentro de nós. Porque o reino de Deus significa o senhorio de Deus na nossa vida. Significa a palavra que a gente acolhe e que a gente aplica. E aí também tem uma versão que diz que o reino de Deus está dentro em vós. Não está dentro de vós, mas está dentro em vós. Ou seja, o reino de Deus está aqui no nosso meio nesse momento, porque nós estamos aqui partilhando a palavra. Cada um de vocês vai gravar alguma coisa do que foi dito. Sim. Não é verdade? E o que vocês gravarem, leva para frente.
leva para frente. Não deixa de orar pelas pessoas, não deixa de fazer um certo jejum de celular para poder ler a palavra. Não leia texto bíblico no celular, gente. Pega uma Bíblia. Se não tem Bíblia, peça que a gente compra, a gente doa, a gente dá. Nós já distribuímos Bíblia há anos e anos, caixas e caixas de Bíblia. Se a pessoa não pode comprar, diz, não posso comprar, a gente dá. Mas tenha uma Bíblia de papel para abrir, para olhar, para grifar, para fazer anotação. A Tânia tem uma Bíblia que é uma enciclopédia, porque ela anota tudo. Até aqui, quando nas reuniões de oração, ela anota, depois ela diz, olha lá, isso a gente orou tal dia, tal, tá tudo lá na enciclopédia dela. Então, e não tenha medo de riscar a Bíblia, não tenha medo de ter que comprar uma no próximo ano para riscar e encher de escritos de novo. Por exemplo, nós sabemos que o avô do Valdo, que morava ali naquela casa, ele era um homem que buscava a Deus e certamente orou por nós, por isso estamos aqui. Porque nós encontramos nas coisas dele guardado uma Bíblia com anotações dele. Olha que legal. Então eu tenho ali guardada a Bíblia que foi do avô do Walter, que tem a letrinha dele lá escrita. Então, gente, não se fazia, então que coisa mais linda isso. É verdade. Isso é muito lindo. Deus usava em casa, assim, muito assim, né? Aberto no Salmo 91, né? Ou no Salmo 23, né? Numa estante, todo cheio de pó. Eu era da igreja católica, Sim, né? era. A gente não se falava assim, ler a Bíblia. Não. Né? Não. Eu me lembro que dos meus pais, eu era adolescente, e os meus pais participaram de um cursilho que existia, chamava-se cursilho para casais, né? Era encontro de casais, até hoje se chama? Isso. Sim, porque eu tenho uma amiga que ela participa. E os meus pais foram nesse cursilho, mas quando eles voltaram, eles só podiam ler a Bíblia junto com o padre. Não podia ler. Essa pessoa dizia, quando eu era criança, não podia ler sozinha, eu lembro quando porque eu ia ficar louco. criança na igreja católica, eu nem entendia o que a Bíblia queria dizer. Era uma linguagem difícil até mesmo. Se a gente tentasse ler, eu não entendia o que eu aprendi na catequese, só lembro da Bíblia. É verdade. Cíntia, eu ainda peguei o tempo das missas em latim. Nossa, Então, Aí a pessoa não entendia mesmo. o mais O padre ficava de costas, de frente para o altar, de costas para as pessoas. Tinha o altar lá, com aquelas coisas todas lá, a Bíblia aberta, e era em latim. Toda a leitura do texto era em latim. Isso era quando eu era criança, era assim. Uma vaga lembrança. Mas eu louvo a Deus pela minha mãe já era bem mais avançada para a época, e quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho que eu estava ainda ela me deu um Novo Testamento comentado. Era assim, como se fosse um devocional, né? Para cada dia tinha um texto do Novo Testamento e tinha um comentário embaixo e tinha um espaço para você escrever. E aí ali foi onde eu comecei. E aí eu ia, nas minhas férias, eu ia todos os dias na missa das 6 da manhã. Todo dia. Aí era eu e as velhinhas. Bem velhinhas, assim, ficava assim. Mas aí tinha um padre que achou interessante que eu ia todo dia, e aí ele começou a me chamar, até que ele me permitiu fazer comentários sobre a leitura bíblica. E ali, ali ele me permitiu, ele disse, você está aqui, a leitura vai ser essa, de amanhã você lê, você prepara, e amanhã você vai falar no meu lugar. Mas como é bem isso que tu colocaste hoje, porque a minha mãe, ela também ia na igreja católica, sim, né? E era o que a gente recebia, mas ela ensinava a gente a oração, assim, as orações. E a gente orava. E eu sempre falo isso pro Gomes, eu sou até chata, porque eu com 5 anos de idade, eu tinha convicção de que Deus existia. Com 5 anos, sabe? Eu lembro de eu sentada assim, ajoelhadinha do lado da cama, orando. E aí eu falei, foi onde começou a nossa questão com as crianças,
eu com 5 anos eu sabia que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. Eu tinha essa consciência. Amém. Eu tinha. Que bênção, né? Mas os meus filhos não estavam tendo. Eles era uma coisa vaga, sabe? De Deus, assim, de Jesus. Não o Deus vivo que está com a gente, né? Não, era vago, assim, era uma coisa assim, sabe? E aí foi o jeito que disse, Não. se nós não ensinar. Até porque é o nosso dever, né? Claro. É dever, sim, de pai e de mãe, se ensina. Porque depois a gente. Eu agora não vou me lembrar dos percentuais, mas a gente já viu uma ocasião os percentuais de as crianças que são ensinadas na primeira infância, que vai até 6 anos, né? O potencial para gravar, primeira infância, segundo a psicologia, né? De 0 a 6 anos. O potencial para gravar percentual é de mais ou menos 80% fica gravado. Aí depois vai diminuindo de uma forma drástica. E adulto tem, daí adolescente, de adolescente já é bem menos, e de adulto, então, o adulto é muito resistente, porque daí a gente já é consciente, a gente questiona tudo, né? Então, amém, gente? Então, o reino de Deus é como um grão de mostarda, não esqueçam daquela sementinha pequenininha que a gente pode semear no coração de qualquer pessoa. Deus vai dar o crescimento, Deus vai fazer com que cresça e se transforme numa árvore que abriga outros, porque esse é o propósito do Evangelho, abrigar outras pessoas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite tão preciosa. Obrigada, Senhor, por podermos partilhar as nossas experiências de vida com a Tua Palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, e pedimos que Tu nos mostre qual é o tamanho da nossa fé. Se nós temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, como está sendo o desenvolvimento da nossa fé. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra ela nos ensina e nos inspira. Te agradecemos por essa parábola do grão de mostarda que nos lembra que uma pequena semente pode crescer, florescer em amor abundante e espalhar o Teu reino de amor por onde quer que a gente vá. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, te bendizemos e te glorificamos. Abençoa a semana de todos nós, Senhor. Abençoa o trabalho de cada um. Que cada um possa trabalhar com gratidão. Que cada um possa viver cada dia com toda a gratidão por poder respirar, por poder em nome de Jesus, Senhor, que nós te bendizemos e te glorificamos. Louvado seja, Senhor.